Bom dia, pessoal. Espero que todos vocês estejam bem. Estamos começando nossa gravação. Hoje é dia 27/3/2026. Vamos lá para a nossa gravação e não esqueçam, a partir do dia 1º de abril, estaremos aqui ao vivo com vocês. Espero a participação de todos para que possamos, sim, celebrar o amanhecer, essa oportunidade que Deus nos dá diariamente de buscar a palavra dele, buscar principalmente a direção do dia. Então vamos lá, vou compartilhar aqui com vocês e vamos seguir. Bom, antes de ir para a oração, o devocional de hoje, nós vamos falar sobre dor, liderança e restauração. O tema hoje é potente. Nós estamos falando do segundo livro de Samuel, capítulos 18 a 20. Capítulos 18 a 20. Então, para aqueles aí que puderem, até recomendo que façam a leitura do segundo livro de Samuel, nesse capítulo 18 a 20, que ele é a base do nosso devocional Palavras Rema. Eu, como comentei para vocês, estou buscando até ele aqui. Palavras Rema, inspiração diária para caminhar em fé. É do apóstolo Edmilson Oliveira. Talvez vocês não consigam ver aqui muito, mas ok. Depois eu mando uma foto para vocês do devocional. E quem de repente estiver interessado, eu sei que houve uma edição aí, uma segunda edição, e me parece que já terminou. Mas, claro, se alguém tiver interesse na aquisição do devocional, eu vejo se a gente consegue alguma coisa aí para vocês, tá? Então, como todos nós estamos aqui nesse momento buscando essa direção, buscando a palavra do Pai, é importante também fazer, que é isso que eu tenho feito normalmente, né? Quando nós começamos o nosso devocional, fazer assim a oração essa que vai nos fortalecer, vai nos deixar mais preparado para o dia e principalmente é uma forma da gente também mostrar nossa gratidão pelo Pai estar nos dando essa possibilidade diária, mas a possibilidade diária ela só acontece se você tomar essa decisão. Então, se você tomar essa decisão de estar aqui conosco, se você tomar a decisão de conversar com o Pai, ter esse relacionamento diário com Ele, pessoal, eu falo para vocês com 100% de certeza, quando você começa o dia tendo a companhia do Pai, tendo a direção dele, o seu dia vai ser maravilhoso, mesmo que esse dia seja de lutas, desafios e até de dores. É isso aí, até de dores. Então vamos lá nos preparar para que a gente possa ter esse momento de compartilhamento de gratidão, gratidão com o nosso Pai. Para aqueles que puderem fechar os olhos, para aqueles que nesse momento puderem sim sentir a presença do Pai. Senhor, eu te agradeço porque tu conheces minhas dores e não me pedes dureza falsa. Tu vês nosso coração quando ele está quebrantado. Mas eu te peço, Pai, ajuda-nos a não ser vencido pela dor. Dá-nos equilíbrio para sentir o que precisamos sentir. E, ao mesmo tempo, responsabilidade para que possamos continuar cumprindo o que o Senhor nos confiou. Dá-nos sabedoria para lidar sem conflitos, discernimento para restaurar o que estiver quebrado e humildade para reconhecer os instrumentos que o Senhor usa. Até os mais improváveis são usados pelo Senhor. Por isso, Pai, mais uma vez agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.
Amém, pessoal? Então, já que nós tivemos esse momento aí de gratidão ao Pai, é isso aí. Que Ele sim possa reconhecer as nossas dores e Ele reconhece as nossas dores. E isso faz com que eles não peçam para que a gente tenha a tratativa falsa em relação à dor. Bom, então o tema, como eu comentei para vocês, é dor, liderança e restauração. Nesse primeiro trecho, que eu chamo de bloco 1, o texto de hoje nos conduz a um dos momentos mais intensos da história de Davi, a morte de seu filho Absalão. O jovem que havia se rebelado contra o próprio pai foi derrotado em batalha. Quando Davi recebe a notícia da morte de seu filho, ele é tomado por profunda dor e lamento, chorando amargamente por aquele que havia se levantado contra ele. Essa reação revela um coração humano e quebrantado. Davi nos mostra que, mesmo sendo um rei poderoso e um homem segundo o coração de Deus, também enfrentou dores. É isso aí, pessoal. E o que eu posso compartilhar com vocês em relação a essa situação? O centro desse primeiro bloco, eu posso dizer a vocês que é: homens de Deus também sentem dores profundas e reconhecer dor não é sinal de fraqueza. Repetindo, homens de Deus também sentem dores profundas e reconhecer essa dor não é sinal de fraqueza. O texto começa mostrando Davi em um dos momentos mais dolorosos da sua história. Não é uma cena de força exterior. Você sabe que Davi era um guerreiro, mas nesse momento nós não estamos falando de uma cena de força exterior, mas de quebrantamento interior. Ele chora, lamenta, sente de verdade. Isso nos ensina algo muito importante. Espiritualidade não é fingir frieza. Ser de Deus não nos transforma em pedra. Esse bloco nos mostra que até quem tem chamada liderança e unção continua sendo humano e pode sofrer profundamente. Eu fiz essa análise quando eu preparei esse material. É realmente importante nós termos esse entendimento que até aquele que tenha o chamamento do Pai sente dor. Mas é importante que nós possamos utilizar da forma adequada esse momento de lamentação, esse momento de dores que todos nós sentimos. O que eu posso, com base nesse primeiro bloco, que eu posso usar para confrontar com as minhas posturas, ou com as nossas posturas, porque eu acredito que o que eu vou colocar aqui de postura, vocês podem até se identificar. Por exemplo, para mim, o que é postura errada nessa situação? Achar que sentir dor profunda é sinal de fraqueza espiritual. O contraponto, a outra parte da moeda, vamos dizer assim, é a postura certa. O que é a postura certa, na minha opinião? Reconhecer a dor com sinceridade, entendendo que até os servos de Deus passam por momentos de quebrantamento. Pessoal, eu vou trazer um exemplo aqui, que eu chamo de exemplo cotidiano, que todos nós ou já passamos ou vamos passar. Vamos pensar que uma pessoa passa por uma perda, uma decepção familiar, um rompimento ou uma frustração forte e tenta se mostrar firme por fora, como se chorar, admitir cansaço ou reconhecer a dor fosse falta de fé. Pessoal, podemos usar da seguinte forma, que eu chamo de a postura certa seria dizer: sentir dor não me faz menos espiritual. Eu posso sofrer com sinceridade diante de Deus sem perder a minha fé. Nesse bloco, o que esse bloco nos ensina?
que até um homem segundo o coração de Deus passou por dores profundas. O ponto aqui não é negar a dor. O ponto é levar essa dor à presença certa. Leve a sua dor à presença do Pai. Vamos lá. Uma pergunta para confrontar. Exatamente, uma pergunta de confronto. Tenho permitido que minha dor seja tratada diante de Deus ou tenho tentado parecer forte o tempo todo? Vamos refletir. Bloco 2. Na sequência, vemos Joabe repreendendo Davi, pois seu lamento excessivo poderia desanimar o exército que havia arriscado a vida para salvar o rei e o reino. Essa cena nos lembra que há momentos em que precisamos equilibrar nossas emoções com as responsabilidades que Deus nos confiou. Após a morte de Absalão, inicia-se o processo de restauração do reino. Davi retorna a Jerusalém, mas nem todos os conflitos cessam. Há divisões entre Judá e Israel, mostrando que a unidade nacional havia sido profundamente abalada. Nesse contexto, Davi age com sabedoria política, buscando restaurar a ordem, mesmo diante de tensões e desconfiança. Nesse bloco 2, pessoal, que eu posso trazer para vocês como centro, o centro do texto. Dor precisa ser acolhida, mas não pode cancelar as responsabilidades que Deus nos confiou. O que o texto, ou melhor, aqui o texto muda o foco. Nós saímos do lamento para a responsabilidade. Joabe confronta Davi porque seu estado emocional já começava a afetar o povo e a liderança. Isso não significa que Davi não podia sofrer. Significa que havia um momento em que ele precisava voltar ao lugar de governo. Depois, o texto mostra que a restauração não era automática. Ainda havia divisões, desconfianças e tensões. Davi precisava agir com sabedoria para restaurar a ordem. Analisando e lendo essa segunda parte, ou esse segundo parágrafo do nosso devocional, que nós podemos confrontar com as nossas posturas. O que eu chamo de postura errada é quando nós deixamos a dor dominar a ponto de abandonarmos completamente as nossas responsabilidades. O que podemos fazer com uma postura certa ou correta? Tratar a dor com sinceridade, mas sem largar aquilo que Deus confiou às nossas mãos. É importante, até para trazer como exemplo cotidiano, vamos pensar que uma pessoa passa por um conflito emocional, uma tristeza forte, e por causa disso, começa a deixar tudo desandar. Família, trabalho, compromissos, decisões e áreas que precisam de cuidado. Pessoal, como tratar isso? Pois nós temos que falar o seguinte: eu vou respeitar minha dor, mas não vou entregar toda a minha vida ao descontrole dela. Com a ajuda de Deus, eu vou continuar cuidando do que me foi confiado. Pessoal, isso é importante para que a gente possa refletir. A nossa dor está sendo tratada com equilíbrio ou já está nos levando a abandonar responsabilidades importantes? Também mais um ponto de reflexão. Por quê? Agora indo para o bloco 3, ou o penúltimo bloco do nosso devocional do dia de hoje, esse bloco 3, ou trecho, ele fala o seguinte: em meio a essas tensões surge Seba, um homem rebelde que tenta promover uma nova insurreição. Mais uma vez, Davi precisa lidar com conflitos internos no reino. Ele mobiliza seu exército para conter essa ameaça rapidamente, mostrando liderança firme e discernimento diante de situações delicadas. A sabedoria de uma mulher da cidade de Abel
foi essencial para evitar derramamento de sangue desnecessário. Isso destaca que muitas vezes Deus age por meio de pessoas improváveis para cumprir seus propósitos. Amém. O que nós podemos analisar desse terceiro bloco? Em tempos de tensão, Deus pede firmeza com discernimento e pode usar pessoas improváveis para trazer solução. Isso, pessoal. Porque o texto mostra que mesmo depois de tanta dor, os conflitos não acabaram. Surge Seba com essa nova rebelião e Davi precisa agir com rapidez e liderança. Mas o mais bonito aqui é que a solução não vem apenas da força do exército, vem também da sabedoria de uma mulher improvável. Esse bloco nos ensina que liderança madura não é só agir com força, mas saber discernir como Deus pode trazer respostas por meios inesperados. Certo, é verdade, pessoal. Importante ter essa atenção. Por quê? Que isso pode confrontar com as nossas posturas em situações idênticas a esse terceiro bloco. Esse terceiro bloco nos lembra que Deus não fica preso ao nosso padrão de quem pode ser usado. Às vezes, a resposta que evita mais destruição vem justamente de onde ninguém esperava. O que pode ser considerado como postura errada nessa situação? Achar que toda solução precisa vir da força, do controle ou de quem normalmente aparece. A postura certa, pessoal, é agir com firmeza, mas permanecer sensível à sabedoria e aos instrumentos improváveis que Deus pode usar. Eu posso trazer um exemplo aqui que também acredito que vocês ou nós já passamos por isso, é o quê? Diante de um problema em casa, no trabalho ou num grupo, a pessoa acha que só ela sabe resolver. Só ela enxerga o caminho e acaba desprezando conselhos simples, lúcidos e até vindos de gente que normalmente não teria voz naquele ambiente. Prestem atenção a tudo, inclusive da onde você menos espera, porque Deus usa pessoas improváveis. A postura certa seria dizermos: vou agir com firmeza, mas não vou desprezar a sabedoria que Deus pode trazer por meios improváveis. Esteja sempre com o olhar atento e o ouvido preparado para escutar, pessoal. Vamos, como pergunta de confronto, eu posso trazer para vocês o seguinte: tenham confundido liderança com controle e deixado de ouvir instrumentos improváveis que Deus pode estar usando? Pensar e refletir sobre como estamos tratando situações iguais a essa. Indo agora para o desfecho, bloco 4, que essa leitura nos inspire a buscar sabedoria e equilíbrio em meios aos nossos conflitos e dores. Que, como Davi, possamos confiar em Deus para restaurar áreas quebradas em nossa vida, lidar com perdas e continuar avançando na missão que Ele nos confiou. Esse último bloco, pessoal, nos mostra que Deus nos chama a atravessar dores e conflitos sem perder sabedoria, equilíbrio e senso de missão. Há áreas quebradas que Deus quer restaurar, mas Ele também quer nos ver continuando a caminhar na missão. Esse texto termina trazendo a aplicação para nós. Não fica só na história de Davi. Ele nos chama a buscar sabedoria e permitir restauração nas áreas quebradas e continuar avançando. Isso é forte, pessoal, porque mostra que dor não precisa ser ponto final. Esse bloco fecha com a verdade muito prática. Eu vejo realmente com muito prática. Há áreas quebradas que Deus quer restaurar, mas Ele também quer nos ver continuando a caminhar na nossa missão. E como um ponto de confronto de posturas, quando a gente tem uma situação idêntica a essa, que eu posso entender como postura errada,
acreditar que depois de uma dor ou quebra, não dá mais para avançar. E a postura certa, pessoal, é confiar que Deus pode restaurar áreas quebradas e ainda fortalecer a caminhada na missão. Tenha fé. Um exemplo cotidiano que todos nós já passamos ou vamos passar ainda. A pessoa enfrenta um desgaste emocional, uma quebra familiar, uma crise de confiança ou uma perda importante e conclui: agora acabou. Nunca mais vou conseguir seguir em frente. Reflita. A postura certa seria dizer: há coisas quebradas sim, mas Deus ainda pode restaurar e me ajudar a continuar caminhando. Em nome de Jesus. Como pergunta de confronto, analise, pense. Você tem tratado suas quebras como ponto final ou como áreas onde Deus ainda pode operar a restauração? É o momento de refletir. Esse bloco, pessoal, ele fecha com esse texto de esperança. Nem toda área quebrada é área perdida. Deus sabe restaurar e também sabe nos fazer continuar avançando. Dê essa oportunidade ao Pai. Confie nele. Para o fechamento do nosso devocional do dia 27, eu deixo aqui para todos nós que Deus nos ensina a lidar com dor, responsabilidade e restauração sem perder sabedoria, equilíbrio e compromisso com a missão. Pessoal, apenas para fazer um breve resumo daquilo que nós falamos no dia de hoje, é importante só fazer essa breve revisão. No bloco 1, vimos que até homens de Deus enfrentam dores profundas e pode reconhecê-las com sinceridade. Já no bloco 2, vimos que a dor precisa ser equilibrada com as responsabilidades que Deus confiou. O bloco 3, pessoal, vimos que firmeza e discernimento andam juntos e que Deus pode usar pessoas improváveis. E por último, no bloco 4, vimos que áreas quebradas podem ser restauradas e que ainda é possível continuar avançando na nossa missão. Como prática final, eu deixo para vocês, ou para nós, dor não precisa virar desistência. Deus nos ajuda a sentir com verdade, reorganizar o que foi abalado e continuar andando com sabedoria. Por quê? Porque Deus nos chama a negar a dor. Deus não nos chama, repetindo, Deus não nos chama a negar a dor, mas a atravessá-la com sabedoria, restauração e senso de missão. Então é isso, pessoal. Finalizamos o nosso devocional eletrônico do dia de hoje. Eu espero que esse devocional ele possa ser usado por vocês ao longo do dia. Fique com Deus e nos vemos amanhã. Ou melhor, amanhã ainda será a gravação, mas com certeza eu vou compartilhar com vocês tudo aquilo que nós estamos aqui conversando. E no dia primeiro, aí sim, no dia primeiro nós vamos fazer aquilo que nós estamos esperando há alguns dias. Conversarmos ao vivo. E eu espero a presença de todos vocês. Fique com Deus e até mais.